Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui hoje pela live da ANAM, Esperanças Garcia. Quero dar parabéns a todas as nossas participantes, as nossas palestrantes. Eu sou a doutora Rayana Benedita, falo aqui do estado de Mato Grosso do Sul, sou representante da ANAM, membro da ANAM, né, Associação Nacional dos Advogados Negros. Também faço parte da ABMCJ, Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Estou presente hoje, membro da Comissão da Igualdade Racial pela OAB de Mato Grosso do Sul. E quero fazer hoje nossa live de bate-papo em alusão ao Julho das Pretas, né? Nosso mês de comemoração às resistências, aos enfrentamentos da mulher negra. E também, no próximo dia 25, vamos comemorar o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Quero dar as boas-vindas a você que está aí do outro lado nos assistindo. Bem-vinda, doutora Eugênia. Bem-vinda, Rosimeire. Hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre a representatividade da mulher negra, sobre o nosso protagonismo e sobre a nossa resistência dentro do século atual, dentro do Júlio das Pretas, dentro da nossa vivência. Primeiramente, eu quero apresentar a vocês a doutora Eugênia Portela. A doutora Eugênia Portela é pós-doutora, né, doutora? Eu vou deixar que a senhora fale um pouquinho das suas experiências, do seu currículo para a gente. Fique à vontade. Doutora, o seu áudio, a gente não está conseguindo ouvir a senhora. Está fechado. Oi, e agora? Agora conseguimos. Normal? Tá, Aham. acho que eu fechei antes de você começar. Bom, eu sou a professora Eugênia Portela, docente da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e também sou membro da ANAM, né, a Associação Nacional de Advogados Negros e Negras, e nesse momento participar dessa live, a convite da doutora Rayana, quero agradecer bastante, é muito significativo para nós, porque somos maioria na sociedade brasileira, mas somos minoria nos espaços de poder, seja público ou privado. Então, falar do Júlio das Pretas, muitas pessoas falam assim: ah, mas por que Júlio das Pretas? É a mesma coisa de falar, por que Dia da Mulher? Ah, por que Estatuto da Criança e do Adolescente? Ah, por que contra a lei do feminicídio? Existem essas legislações e essas datas para que a gente faça a nossa fala e mostre à sociedade que se houvesse igualdade, se todas as pessoas tivessem acesso igual aos direitos, não teria necessidade de nós termos um Julho das Pretas, um julho para dizer como é que as mulheres negras construíram e ocupam a base da pirâmide social. Então, com essas nossas ações, nós que rompemos com essa estrutura racista, porque o país estruturalmente é racista, e nesse racismo a gente tem as desigualdades na pirâmide social, a igualdade não acontece, a gente busca, por meio das políticas públicas, a equidade para fazer com que o direito, que tenha uma pontezinha aí, desse direito que chegue a todas as pessoas, nós precisamos dizer que somos, sim, resistência, que somos minoria e que esse racismo estrutural e o pacto da branquitude das pessoas que ocupam o espaço de poder e, como disse Cida Bento, não se reúnem na madrugada para não se reúnem na madrugada para tramar coisas maldosas contra as pessoas negras. Mas isso está dado desde a estrutura da nossa sociedade e essas pessoas não se importam quando sentam numa mesa, numa abertura de um evento, seja público ou privado, e nessa mesa as autoridades são majoritariamente brancas e homens, né? Quando você olha para uma estrutura de um governo que majoritariamente as secretarias
as principais, onde tem o maior recurso, quem está, e não estou falando aqui de política partidária, estou falando de, quando falo de Sueli, na fala de Sueli Carneiro, entre esquerda e direita, eu sou preta primeiro. E sei muito bem a ausência de compromisso se você vai falar politicamente com as nossas causas, né? Então, esse pacto faz com que a gente necessite falar, e esse é o espaço que todas as mulheres negras ocupam para dizer, olha, existe desigualdade, nós somos exceção, então você olha para o Mato Grosso do Sul e conta aí quantas professoras você teve, professoras negras, na educação básica tem até um percentual de pretas e pardas. Mas e depois, quando você foi para a graduação, pública ou privada? Quando você foi para a pós-graduação? E hoje, quando você olha para a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, você conta, não precisa das duas mãos para contar quantos professores negros e negras ocupam, e aí não é um cargo político, porque foram pessoas que romperam com toda essa estrutura e só Deus sabe o que enfrentou para estar hoje, mas são ocupando esses espaços, mas são pessoas que venceram pelo estudo, pelo concurso público, e mesmo assim ainda enfrenta nessa nossa presença preta, nesses espaços que a gente resiste, mas que incomoda também. Né? Acho que são essas as considerações iniciais. Rai, se tiver mais alguma coisa depois, você pode perguntar. Obrigada. Tá, ok. Agradeço, doutora Eugênia, pela sua contribuição inicial. E é exatamente isso sobre o que você falou, né? Sobre essa nossa questão da representatividade em determinados locais, não só falando a nível nacional, mas também como a nível estadual, a nível municipal, sobre esse lugar da mulher preta, o lugar que nós ocupamos hoje da representatividade, por ter vencido, de certa forma, uma bolha aonde a gente não se via, mas que hoje estamos os nossos corpos pretos presentes, mas ainda assim uma presença com resistência, uma presença precisando se impor diariamente, cotidianamente, a nossa presença, muitas das vezes, de uma forma aonde as pessoas velam o racismo, mas que ainda assim não nos aceitam 100%. E lutando para trazer as demais. Eu quero também apresentar para vocês agora a doutora Rosimeire. Rosimeire é assistente social, foi membro da Casa da Mulher Brasileira. Vou deixar que você se apresente, fale um pouquinho do seu currículo, da sua experiência nesse momento para nós. Rose, seja bem-vinda. Olá, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui, é um prazer, agradeço a doutora Rayana por poder estar participando, representando as mulheres negras. Sou Rodrigo de Santos da Mota, sou assistente social, atuei durante um período na Casa da Mulher Brasileira, né? Experiência com as mulheres em situação de violência doméstica. Hoje estou atuando na Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres na SES, e representar, estar representando aí essas mulheres negras, como a doutora Eugênia havia dito, né? Nós, mulheres negras, temos que buscar lutar pelos nossos direitos, né? Nós sabemos que existem muitos preconceitos, o racismo cultural existe, infelizmente, ainda está ainda impregnado, precisamos correr e buscando cada vez mais, né, esses direitos, resistir, enfrentar. Eu quero falar um pouco mais da minha vivência como mulher negra, como eu consegui me enxergar, assim, eu digo hoje, porque muitas das vezes a própria mulher negra, ela fica muito invisível perante a sociedade por conta dos preconceitos, né? Então, hoje eu estou aqui para estar falando um pouco mais, agradeço, e é um pouco mais do que eu venho dizer, né? E estar aí participando e colaborando aí com essa live. Enfim, doutora.
Agradeço, Rose, pela sua apresentação inicial. Quero também aqui dar boas-vindas ao nosso presidente, doutor Estevão Silva, que está aqui, presidente, nos assistindo, presidente da ANAM, Associação Nacional dos Advogados Negros. E por o doutor Estevão abrir essa janela, né, para nós, enquanto mulheres da ANAM, enquanto advogadas, enquanto representantes da sociedade, para esse momento de fala. É muito importante quando nós vemos na estrutura da sociedade um homem que se compromete para além da situação somente dos holofortes da mídia, né? O doutor Estevam está sempre conosco, nós mulheres da ANAM, nós, membros da ANAM, agradecemos de verdade esse espaço e todas essas ações que o doutor Estevam faz em alusão não somente a nós mulheres, mas também nós mulheres negras nos colocando nesse local de protagonismo. Mais uma vez, doutor Estevam, muito obrigada. E pegando um pouquinho da fala de vocês sobre essa questão da representatividade, sobre essa questão do furar a bolha e estar presente nesses locais, eu quero iniciar a conversa, quero iniciar um pouquinho da nossa fala, junto com a Rose. Rose, sobre essa situação, para quem não sabe, eu conheci a Rose através de uma conferência que nós podemos participar junta, né? A Conferência de Políticas Públicas para a Mulher, que aconteceu no ano passado em Brasília. Ano passado não, né? Ano retrasado, se não falha a memória. E aí nós estivemos participando justamente falando sobre esse protagonismo da mulher negra, né? Fomos como representantes da mulher negra do Mato Grosso do Sul e podemos lá tratar de políticas públicas para o desenvolvimento dessa mulher. A Rose, como dito para vocês, foi membro da Casa da Mulher Brasileira e hoje faz parte da CPPM, que tem um grande projeto aí com a nossa subsecretária Manuela Bailosa, e está rodando o Estado visando a questão da proteção da mulher, né, nas vítimas de violência nos seus inúmeros graus. Né? Eu também faço parte hoje da Delegacia de Polícia Civil, do quadro da Delegacia de Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul, atuo como escrivã doc lá, estagiando, né, na Sala Lilás, atendendo mulheres vítimas de violência, e a gente sabe que o nosso Estado hoje não é o primeiro, né, em questão de mulheres vítimas de violência, mas ele está lá num rol grande e taxativo alto, né, de vítimas de mulheres de violência doméstica. E, inclusive, as mulheres vítimas de violência doméstica, muitas das vezes, são as mulheres negras, as mulheres pardas, mulheres de periferia, que cercam a nossa história, onde é praticamente onde a mulher negra nasceu, cresceu e tem a sua vivência. Rose, como é que é hoje essa vivência que você está podendo desfrutar com a CPPM, junto à Secretaria de Cidadania, e fazendo esse enfrentamento das mulheres vítimas de violência doméstica? Você, enquanto mulher negra, se vendo nessa situação, podendo ajudar as demais, fala para a gente um pouquinho dessa experiência. Entendo, doutora Rayana. É uma experiência assim, que eu estou tendo muito próxima, né, vivenciando, indo até ela. A gente percebe como muitas das vezes essas mulheres que sofrem violência, conforme nós vamos conversando, vemos que são mulheres de luta, mulheres que passaram por várias situações de vivência, não só como violência, mulher negra, que muitas das vezes para ela chegar onde ela está, passou por vários preconceitos, por várias dificuldades. É uma vivência que eu venho levando assim, de grande conhecimento e eu posso te dizer que a gente está junto a elas ali e vendo, muitas das vezes a gente leva esse conhecimento para elas, né, informando referente às violências, o que elas têm que fazer, elas não aceitarem mais, né, passar por essas situações não aceitáveis de sofrer violência. É uma vivência muito legal que eu venho adquirindo a campo com, né, passando, participando dessas ações, né, levando comigo grande reconhecimento, referente à conversa com elas. E eu falei com uma mulher negra, e aí a fala dela foi muito legal, porque uma mulher que passou por violência doméstica, uma mulher que tem 5 filhos, mulher que sobrevive de luta, de grande potencial, e é isso que as mulheres negras precisam buscar, lutar contra o racismo,
não aceitar mais sofrer essas violências, esses tipos de violência, a gente diz, né? Para que elas não aceitem, que elas reconheçam seus direitos, que são mulheres de grandes potenciais, e eu fico muito admirada quando eu falo com essas mulheres e vejo, muitas das vezes, elas estão conseguindo alcançar esse objetivo. E eu, como assistente social, como já atuei trabalhando também com essas mulheres vítimas de violência, e como elas muitas das vezes se invisibilizam por conta dos preconceitos, né? E é muito importante a mulher, ela se enxergar, se ver, né, como uma mulher de grande potencial, uma mulher negra. Eu falo também que eu já passei por isso, muitas das vezes me invisibilizei, né, perante alguns preconceitos, assim, eu falo em visibilizar como pessoa negra, mulher negra, né? Às vezes eu ficava ali quietinha por conta de alguns preconceitos. Hoje não mais. Eu luto mesmo pelos meus direitos e procuro levar para essas mulheres a não aceitar mais, né, a viver, porque muitas das vezes a violência, ela sofre violência, e pelo o período que ela vem passando, ela acaba levando como naturalizando. Ah, mas naturaliza, né? Então é uma coisa que a mulher ela precisa buscar, né? Reconhecer que ela está passando por esse processo de violência, que vai passar e buscar a cada vez mais os seus direitos. Sim, sim, Obrigada, Rose, pela sua contribuição. Doutora Eugênia, agora vamos falar com a senhora sobre exatamente essa questão do protagonismo da mulher negra. Queria que a senhora desse essa contribuição para a gente. A senhora falou muito bem, na sua introdução inicial sobre essa representatividade que a senhora tem dentro de alguns locais e que ainda se vê em baixo número, né? O quadro, por exemplo, de professoras negras numa pós-graduação, quando a senhora fala, ou até mesmo de uma graduação, realmente é muito pequeno. Eu, enquanto mulher negra que venci a bolha, né? Estourei a bolha e tive hoje dentro de uma universidade particular, fazendo o meu curso de graduação, hoje fazendo uma pós-graduação em Direito da Mulher, vejo realmente que falta essa docência, falta essa representatividade de mulheres negras em locais de poder ocupando cargos altos, mas também falta nós, muitas de nós, ali naquelas cadeiras, buscando a especialização. E quando se tem essa especialização, ainda assim é muito difícil alcançar determinados locais, porque antes de chegar a profissional, a doutora, a pós-doutora, chega que nós somos negras. Então, eu gostaria que a senhora falasse para a gente um pouquinho sobre esse protagonismo, sobre essa representatividade dentro dos locais que a senhora tem a sua vivência. Tá. Quando nós vamos acessando, né, ascendendo a esses espaços, ascendendo socialmente, menos de nós tem. Nós não temos essa visibilidade. Então, educação básica em escola pública, magistério já foi mudando um pouco, as graduações, letras, pedagogia, direito, as graduações que eu fui fazendo, eu passava a ser uma das duas ou três, né? Direito, acho que foram 3 pessoas, em 1998, que eu finalizei meu curso de Direito. Quando vai para o mestrado particular, mas ainda a mesma coisa, depois o doutorado numa federal em São Carlos, eu sendo a única mulher e pessoa negra mesmo, né? Não tinha também homem negro. Então, gradativamente, quando você vai acessando pela sua própria, pelo seu próprio esforço, por concurso público, sem depender de favor, sem depender de político, sem depender de indicação, sem depender de nada, mesmo assim, você é considerada, vista como alguém diferente naquele espaço, né? Então, eu estou com um livro para lançar, já faz uns 4 anos que esse livro está pronto e eu não consegui achar o tempo para finalizar,
Mas esses dias enviei ele para uma editora e era para ter lançado na Flib, em Bonito, não consegui, mas devo lançar esse ano no mês da consciência negra, que eu narro 10 situações de racismo que eu passei, mesmo sendo, aí era na sala de aula, era na direção da escola, era num hotel que você vai se hospedar. E aí esse editor me ligou, ele falou, Eugênia, eu terminei de ler aqui, eu tô chorando, porque eu não acredito que você passou por tudo isso. Porque as pessoas veem a gente, aonde a gente está, hoje, que você ocupa, e acham que por causa disso você deixou de ser preta. Não, você não deixa de ser. Em algum momento, a sua cor vai dizer, olha, tem um estranhamento aqui. Claro que hoje a gente acaba frequentando um lugar que todo mundo te conhece. Seja no shopping, bar, restaurante, todo mundo sabe, a professora é a doutora Eugênia. Mas eu duvido que se não fosse essa minha onde eu ocupo, quem eu sou, quem eu construí, quem eu me constituísse, teria o mesmo tratamento. Eu prefiro, de todos os espaços, falar do espaço acadêmico, porque existe o racismo científico, vocês sabem disso, e não é diferente no espaço acadêmico. Se você pegar os órgãos de fomento, você pegar CNPq, CAPES, Fundect aqui no Mato Grosso do Sul, quantas mulheres presidiram e quantas mulheres negras? Ou quantos homens? Ou quantos homens negros? São estruturas majoritariamente brancas, como a própria universidade. Vou pegar o meu exemplo, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Só chegar lá na sala da reitoria e olhar quem foram os reitores e reitoras, são poucas mulheres, agora é a segunda que está na reitoria. E quando você olha para as pró-reitorias, quantas pessoas negras você tem? Você vai ter no nicho lá, vamos colocar aqui, vamos dizer que aqui a gente tem uma negra para dizer que nós, nossa estrutura, a nossa estrutura não é racista, nós temos pelo menos uma negra aqui, em um espaço que aí você vai olhar na estrutura qual é o apoio, qual é a estrutura, isso eu estou dizendo da minha universidade, mas você verifica no atual governo estadual e no atual governo federal. Qual é o espaço das mulheres, em que ministério que elas estão? Ou no próprio governo estadual agora, quais secretarias? Ou no próprio governo municipal, quais secretarias? Nós temos mulheres. Qual é o orçamento? Porque também não dá para a gente ficar aceitando que nós só sabemos falar de negritude, de racismo. Não, nós podemos ocupar qualquer pasta, porque nós damos conta, nós não precisamos ser... Ali o espaçozinho da senzala está ali, ó, ali dentro da administração. Então, assim, essa resistência acadêmica reverbera nos editais, reverbera nas bolsas de produtividade. Quando você olha as bolsas de produtividade, nas últimas pesquisas, 75% dessas bolsas são ocupadas por homens brancos. Mostra a dificuldade da mulher na vida acadêmica e mostra o racismo estrutural e o pacto da branquitude. Então, até mesmo as nossas pesquisas, falar num projeto de racismo, falar da identidade negra, falar como que o racismo e preconceito implica na vida de uma criança desde a creche, desde a educação infantil. Você vai ouvir as auxiliares falando, não, a gente não mexe no cabelinho da criança negra porque é difícil. Isso é um cabelo difícil de mexer. Isso é um cabelo difícil. Então, dá banho, faz penteado em todas as crianças brancas. A criança negra, ela fica lá. Isso eu não estou inventando. Isso é só olhar as pesquisas ou você vai fazer estágio nesses e-mails e você vai verificar. Tem tido mudança. Secretarias têm dado capacitação, eu tenho feito formação pela universidade, a gente tem tentado mudar isso. Mas, assim, essa resistência, ela existe, porque quando eu vou fazer a minha pesquisa de política pública na educação superior, política pública na pós-graduação, eu vou falar da ausência de pessoas negras e indígenas.
Mas isso não significa que a minha pesquisa é inferior, porque eu quero levar a militância, porque alguns consideram como militância, não consideram como pesquisa pura, né? E é pesquisa, quando eu trago dados, que eu vou dizer que os alunos, mas essa bolsa permanência não garante que eles fiquem. Então não adianta só ter acesso. Eles acessam, mas eles não conseguem permanecer. Então a gente, doutora Rai e Rose, a gente acaba sendo o calcanhar de Aquiles, sabe? A gente acaba sendo, assim, aquela pessoa que bom, vamos fazer, porque senão, aí, ó, ela vai questionar, ela vai olhar e vai falar, eu vou falar. Se eu estiver numa mesa acadêmica, na universidade, em qualquer lugar, e não tiver a representatividade, seja público ou privado, eu vou falar. Porque nós temos que falar. Porque se nós não falarmos, outras pessoas não vão falar. Daí a importância do letramento racial, né? Ou o que a Nilma Lino falou, movimento negro educador. Nós estamos educando a sociedade. Nós estamos educando o judiciário quando eles começam a compreender o que é heteroidentificação, por que tem as cotas. Nós estamos educando as secretarias de educação quando diz, olha, isso aqui tem que estar no PPP da escola e tem que implementar a Lei 10.639 a 11.000. E não é só no Dia do Índio ou no meio da consciência negra. Isso tem que estar. Os professores têm que saber, têm que ter conhecimento para passar, né? Então, essa resistência, ela existe. Ela existe em relação às nossas pesquisas, em relação à nossa presença, ela existe. E ela existe de forma velada. Isso que eu acho pior. As coisas acontecem, você percebe que acontece, não é algo assim direto, né? Em alguns casos, outros sim. Né? Não vou dizer que hoje na universidade há esse racismo aberto. Existe o racismo velado e o racismo estrutural, né? Mas que a nossa presença, eu digo que causa impacto, pelo nosso corpo, pela forma como a gente se veste, porque espera-se, né, nos corredores da universidade que não seja uma doutora negra, que aquela daí um pouco da gente, eu acho que eu herdei isso da minha mãe, que nós éramos as mais arrumadas da escola. A gente ia com a roupa engomada, a gente ia com o cabelinho arrumado, cheirosinhas, eram as bonequinhas de piche, porque daí o nosso apelido era boneca de piche, que as crianças faziam, né? Porque eu ia falar o quê? Era bem arrumadinha mesmo, mas era de piche. De ter isso, de se preocupar com a aparência, né? Justamente porque faz a diferença. E, infelizmente, essa preocupação com a nossa aparência também acaba, no fim, sendo interpretada como se a gente quisesse ser mais do que o outro, tal do que é se aparecer, é metida, blá, blá, blá. Tudo isso que as pessoas que não convivem comigo fazem uma imagem de mim, e é muito legal, porque depois que me conhece, falam, nossa, você não é nada disso, você não é nada do que as pessoas falaram que você era, né? Então, a gente enfrenta muito isso. Mas lutamos, resistimos, e por meio da educação e por meio da nossa continuar formando, né, raindo, buscando. Eu acho que porque eu não. Se eu for fazer mais algum curso, acho que não cabe mais a questão do espaço, mas eu tenho buscado, por causa da internacionalização, aprimorar o espanhol, tenho que fazer isso o que nós conseguimos com as universidades da América Latina. Então, assim, não vai mudar. Você, agora, para esse momento que a gente está vivendo, infelizmente, a gente continua enfrentando essas dificuldades do racismo acadêmico, o racismo epistemológico, né? Você vai falar numa pesquisa de negros com referências brancas. Então, meus orientandos sabem que tem que ter pelo menos 50-50, 50%, 50%. Você pode
Não vou dizer que não tem uma produção de intelectuais brancos, tem, mas tem uma produção de intelectuais negros que historicamente foram invisibilizados. Eu quero saber o que você leu e o que tem na sua dissertação e na sua tese. E a mesma coisa quando eu vou convidada para a banca, eu falo, olha, você está falando de negros com pessoa branca, cadê as pessoas negras para falar de negros e negras? Então, a gente tem na academia esse enfrentamento e essa responsabilidade de luta. É isso, Rai, obrigada. Exatamente isso. Eu acho que faço das suas minhas palavras. A senhora explica muito bem o que é estar nesses locais e sobre o que nós falamos. Quando a senhora fala sobre essa situação de falar do negro para o negro, é difícil a gente falar educação racial se a gente não está falando para nós mesmos. Né? É necessário que nós possamos falar para nós mesmos, mas principalmente para as pessoas brancas que estão à nossa volta. E a gente tem aquela frase de que assim, não basta você não ser racista, você precisa ser antirracista. Né? Hoje nós vivemos numa sociedade que você precisa ser antirracista. E nós vivemos isso nas diversas esferas do ser humano. Nós vivemos isso dentro da área política, dentro da área esportiva, dentro da área comercial, dentro da nossa vida a gente precisa ser antirracista. Eu até falo, hoje eu sou casada com uma pessoa branca, e eu falo para ele, você precisa ser antirracista. Não é só porque você é casado com uma mulher negra que você não é racista. E precisa se policiar no que você fala, no que você faz. Nós estamos vivendo, por exemplo, esse ano é um ano eleitoral, não trazendo essa discussão para o lado partidário, entre esquerda e direita, mas exatamente sobre essa situação, eu sou mulher negra, a gente está vendo propagandas na TV que falam que hoje o Brasil precisa de mais representatividade sobre a população negra, né, sobre candidatos negros, até mesmo sobre os candidatos indígenas. Mas quando nos trazem para esse mundo, muitas das vezes, como a doutora Gênia falou, quando nós começamos a colocar as nossas palavras, ou até mesmo falar sobre as necessidades, e começa a mostrar a verdade nua e crua, nós somos encarados como pessoas rudes, como pessoas grossas, como pessoas que querem militar dentro dos espaços, e aí muitas das vezes começam a nos isolar e não nos dar a devida representatividade ou a devida visibilidade que a gente precisa. E aí, trazendo isso para esse recorte de protagonismo, é exatamente isso que nós falamos. Nosso estado hoje, ele é um estado hoje que tem uma população negra muito grande, né? Nós temos uma população tanto de mulheres quanto de homens negros muito grande. Nós somos um estado que tem aí duas ou três comunidades, desculpa, se eu não me engano, são três comunidades quilombolas grandes, de grande visibilidade para o mundo, né? E essa situação é preciso a gente falar sobre essas comunidades. Ok, a gente estamos num ano político, estamos aí para deputado estadual, federal, mas quem são essas pautas que vamos representar? Que vão falar da nossa necessidade. Enquanto mulher negra, a gente precisa ver e trazer esse recorte muito mais profundo, porque a mulher negra ela passa pelo racismo duas vezes. Passa pelo racismo, passa pela situação de ser mulher, né? Que aí quando a gente vai para o mercado de trabalho já tem aquela situação, mas ela é mulher, ela vai precisar uma hora de uma licença maternidade, ela vai precisar uma hora de se afastar para cuidar do filho, e aí depois a gente passa pela questão da raça, sobre essa questão de nos olhar primeiro enquanto mulher negra e questionar sobre a nossa capacidade física, mental, muitas vezes considerada mais para o serviço braçal do que para o serviço intelectual. Muitas vezes, quando você chega num tribunal, que você entra e você abre as portas como uma mulher negra, você vê o espanto daquela área, porque é uma área tomada pela sociedade branca. É uma área onde você vê juízes, promotores brancos. E aí, quando eu, enquanto advogada, falo sobre essa experiência que trabalho com a questão da perspectiva de gênero, advogando para mulheres, quando você invoca o CNJ para que você tenha um julgamento com perspectiva de gênero, e eu acho que para a nossa sociedade também, enquanto juristas, é legal se a gente pensasse também para uma ótica com a perspectiva de julgamento de raça e não fazendo segregação, tá? Dizendo que o preto ou o branco precisa de mais necessidade da justiça, de um olhar mais afinco. Mas é porque a gente precisa olhar para isso também.
nós, enquanto sociedade negra, enquanto mulheres negras, que às vezes precisamos de uma questão de pensão, de uma questão de divórcio, às vezes existem mulheres negras aí também à frente de empresas que têm dificuldade de acessar a justiça, e muitas das vezes é diferente. A gente precisa entender que esse recorte, para você chegar lá, quando você chega, para chegar já é difícil, mas quando você está lá para acessar e permanecer é ainda mais difícil. Então, essa questão da perspectiva de gênero que a gente tem pelo CNJ, talvez um estudo mais aprofundado e futuro para uma questão de perspectiva também de raça sobre os julgamentos, porque a gente vê processos de questão racial que, por não ter o letramento racial, muitos juízes não entendem como racismo. Né? Ele é desqualificado aí por uma injúria, é desqualificado para uma outra situação e não entende como racismo. E aí fica muito mais difícil de se punir, de se levar adiante. Então, é sobre isso também que a gente precisa discutir nessa sociedade atual, enquanto mulher negra, buscar sempre a representatividade nos locais, sim, trazer para as demais, como a Rose falou, que muitas vezes ela não se enxergava tão potente, tão forte, tão precisa, por conta do racismo vivido anteriormente, que, como a doutora Gênia citou, começa desde lá da creche, a situação de ser chamada de pinche, de neguinha arrumadinha do pinche, é comum, a gente viveu isso enquanto criança. Então, os traços, as questões que ficaram na nossa história, ela perdura. E para essa mulher negra se ver num local de protagonismo, de representatividade hoje, né, vivendo a sua vida adulta, a gente passou por uma história, a gente passou por situações que muitas das vezes, quando a gente entra num lugar de cabeça erguida, as pessoas vão olhar para a gente e falar: ah, ela é metida, ah, ela está querendo se impor demais. Mas não é. Para a gente poder chegar lá com essa autoridade, poder chegar lá com essa representatividade, com essa confiança, foi muito para construir. Para deixar de lado por uma conversa paralela por alguém que não tem o devido reletramento racial. Rose, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho como é que é essa vivência dentro da assistência social, né? Que a gente sabe que a assistência social ela é um dos pilares de acesso da população, né, que passam por vocês muitas das vezes as pessoas que têm menos poder aquisitivo, e a gente sabe que dentro da nossa esfera, da nossa sociedade hoje, se você falar em poder aquisitivo, a gente sabe que o negro, a mulher negra, o homem negro está lá na base da pirâmide. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que é a sua vivência dentro da assistência. Então, Rayana, perdão, doutora Rayana, eu passei, dentro da minha vivência como profissional, né, a enxergar e ver como é muito difícil para essas pessoas, mulheres negras, pessoas negras, né, a dificuldade que realmente elas têm, né, aonde eu atuei, hoje eu estou aqui na SPPM, e aqui na SEC nós temos várias subsecretarias, temos 8 subsecretarias, e as subsecretarias que temos aqui, temos a da mulher, a igualdade racial, os povos originários, juventude, LGBTQIA+, pessoas com deficiências, e pessoas idosas e pessoas comunitárias, né, de comunitários. Então, dentro dessas subsecretarias, o nosso trabalho, a gente trabalha, assim, indo até as comunidades, né, levando aí, articulando para garantir essas políticas públicas para as mulheres, e aí quando nós participamos das ações, indo junto, e percebemos a dificuldade que muitas das vezes aquela comunidade tem, aquela mulher negra, ou recentemente estivemos na comunidade quilombola, participando de uma ação, e ali eu pude vivenciar e ver a necessidade para que essas mulheres tenham, né, ter esse conhecimento, essa busca, né, nós como mulheres negras somos minoria, minoria, modos de dizer que essas mulheres precisam buscar espaços, né? Espaços dentro dos espaços nos locais de trabalho, na política, buscar reconhecer. Eu falo agora, vou falar um pouco por mim, dentro do meu trabalho, muitas das vezes
me senti assim, um pouco sem ter esse reconhecimento pelo fato do preconceito, de muitas das vezes, como a doutora disse, a gente chegar por ser mulher negra, né, você chegar naquele espaço e a pessoa não te dar uma credibilidade pelo fato de você estar ali, e eu passei a lutar mais, a me reconhecer, né, e ter esse conhecimento, e eu quero muito levar para essas mulheres, né, que elas se venham buscar esses espaços durante vários setores, não no seu trabalho, né, ser reconhecidas. E é muito importante a gente buscar se aperfeiçoar cada vez mais, né, conhecermos os nossos direitos, buscarmos a lei, para que a gente venha cada vez mais ter esse conhecimento e se auto-identificar durante algum lugar aonde a pessoa venha, né? Porque assim, muitas das vezes o preconceito ele não vem, ele vem um pouco velado, como vem sendo uma coisa cultural, não se é percebido, né? Então, quando a gente buscar o conhecimento, né, a gente passa a perceber que muitas das vezes aquela fala, da forma que a pessoa se colocou, de alguma forma, uma fala meio, né, preconceituosa, como como uma pessoa negra, mulher negra, não deveria estar ali. Então, eu percebo que dentro dessas ações tem mulheres de grandes potenciais, eu busco levar para essas mulheres, né, que elas venham lutar mesmo, buscar seus direitos, estarem dentro se inserindo, né, dentro do local de trabalho, que elas não venham aceitar, né, mais passar por esse processo de, muitas das vezes, de preconceito. Peço desculpa um pouquinho, estou um pouquinho nervosa, doutora, mas é isso. É isso, agradeço pela sua contribuição, Rose. Assim, é, e assim, nós estamos partindo para os nossos minutos finais, né, da nossa live aqui, da nosso bate-papo, mas eu quero dizer para vocês que foi imensamente valoroso. Acho que cada palavra aqui que cada uma disse, que cada uma pôde compartilhar dos seus conhecimentos, da sua vivência, é extremamente necessário que nós tenhamos esses encontros e possamos falar de nós para nós e através dessa conversa, através dessa comunicação, dessa troca de informações, poder levar isso para o mundo. A nossa live hoje foi exatamente sobre essa questão da representatividade, do protagonismo e da resistência da mulher preta. O mês de Julho das Pretas, como a doutora Gênia mesmo falou, a gente não quer só um mês para ser lembrado, a gente não quer só uma data do dia 20 de novembro para ser lembrado, mas nós precisamos estar e ser lembrada todos os dias, enquanto sociedade negra, enquanto mulher negra. Eu quero mais uma vez agradecer a doutora Eugênia Portela, agradecer você, Rose, e o doutor Estevão, por ter aberto esse espaço. Quero convidar a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo e que vão nos assistir futuramente para conhecer a ANAM, conhecer os nossos projetos, conhecer os nossos enfrentamentos, conhecer as nossas batalhas, dizer que a ANAM está sempre de braços abertos para fazer jus, né, à representatividade enquanto advogados negros na luta pela justiça, em representação social e também jurídica. Quero que a doutora Eugênia agora fale para a gente as suas considerações finais, né? Dê para nós um pouco mais da sua sabedoria e deixe um recado para essas mulheres, para esses homens que estão nos assistindo e que possamos participar também das próximas lives, que a ANAM está com esse projeto, com essa ação que começou ontem e vai até o dia 24. Então, temos outras lives com outras advogadas, participantes, palestrantes brilhantes. Quero deixar esse convite aberto aqui para todas vocês. Doutora Eugênia, a senhora está com a palavra. Seu áudio está fechado, doutora. Agradeço a oportunidade, né, de estar aqui fazendo esse bate-papo. Acho de extrema relevância
a gente retomar a perspectiva de gênero e de raça. Como eu disse, é movimento negro educador, é por meio das nossas ações e atuações que a gente vai conseguir trazer para o nosso lado as pessoas que, de certa forma, decidem a vida de muitas pessoas negras, né, nesse país, e ficar, eu acho que já pensando nessa live para a gente convidar outras pessoas que já, doutora Raquel aqui, juíza federal, já atua na perspectiva de gênero, ela tem já uma vivência, eu acho que fazer esse debate de gênero e de raça, como que a gente pode contribuir? É por meio do letramento racial, né? Nós temos esse compromisso de dialogar. Nós, pessoas negras que sofremos o racismo, nós não vamos vencer isso sozinhos, nós precisamos de uma educação antirracista e de pessoas brancas antirracistas do nosso lado, né? Porque nós não podemos, ao mesmo tempo, ser vítima e mesmo assim, tentar sozinhos romper e reduzir e diminuir todo esse mal que tem na sociedade. Atuar na educação, na educação infantil, polícia que entra dentro da escola porque a professora está fazendo o que está certo no currículo que é 10 mil. A gente precisa dialogar com todo mundo, né? Porque até mesmo os professores que fazem uma formação e que querem desenvolver o conteúdo na escola estão sendo penalizados, seja pelos pais que não compreendem, pela própria sociedade e, nesses casos mais graves, que nós vivenciamos aí pela própria segurança pública ou legislativo. Aqui nós temos uns vereadores que não trabalham, querem se aparecer, vão para dentro da escola acusar que o professor está falando de religiosidade, de coisas mais absurdas possíveis, bizarras que a gente tem verificado. Então, dizer que eu sigo na Universidade Federal por meio das políticas afirmativas, orientando, né, mulheres e homens negros e negras. As pessoas brancas falam assim, mas você não orienta branco? Eu oriento, desde que você venha para a gente combater o racismo, pode vir que nós vamos fazer pesquisa. Então, oriento pessoas brancas, oriento indígenas, mas sei do meu compromisso, né? Porque eu sei do racismo epistêmico, então essas pessoas precisam estar comigo para a gente seguir. E nesse momento, que é o mais importante, Rai, que você falou, a participação da política. Né? Essa história de não participar, não querer ser candidato, tudo bem, porque é algo que não é fácil para nós que já participamos desse tamanho, a gente sabe. Mas precisa apoiar alguém e que, se não for negro, que seja antirracista, que faça o compromisso com a comunidade quilombola, com as religiões de matriz africana, com a comunidade LGBTQIA+, com as pessoas com deficiência. Então, deficientes, acho que é isso, né? A participação ativa, a militância ativa e política também é que nós vamos efetivamente conseguir, a médio e a longo prazo, avançar na sociedade, principalmente coibir o racismo. Muito obrigada, parabéns para a Anã, e eu fico à disposição para outros debates, tá bom? Obrigado, prazer estar com você, Rose. Obrigada, doutora. Para quem não te conhece ainda e queira comunicar com a senhora, qual que é a sua rede social? Professora Eugênia Portela no Instagram. E lá tem e-mail, tem telefone, tem tudo. Tá bom? Tá, ok, grata. Rose, gostaria que você fizesse para a gente alguns minutinhos as suas considerações finais, deixasse também para a gente as suas redes sociais, como é que a gente te encontra para saber do seu trabalho, saber de você. Eu quero agradecer pela grande oportunidade, doutora Rayana, a ANAM, por fazer parte, né, participar aí hoje desse bate-papo. Confesso que foi a primeira vez, fiquei um pouquinho nervosa, mas eu agradeço pela essa oportunidade, foi um grande prazer mesmo. E eu quero deixar aí, né, para todas, né, todas e todos, que nós como pessoas negras, né, mulheres negras, pessoas negras, precisam sim mesmo ter esse letramento, buscar pelos seus direitos, né, se reconhecer dentro daí, se inserir, né,
dentro do seu mercado de trabalho, tanto na política como aonde estiver, né? E estar, sim, sendo representada sempre, né? E eu agradeço muito por essa oportunidade, doutora Rayana. A minha rede social é Rosimeire Mota, é o meu Instagram. Quem quiser estar acessando, tá bom? Eu estou aí. Eu agradeço, doutora. E agradeço também por participar aí com a doutora Eugênia, uma doutora assim de grande excelência, maravilhosa. Muito obrigada, doutora. Bom, então eu quero deixar para vocês o meu muito obrigado, agradecer mais uma vez as nossas palestrantes, as pessoas que estiveram presentes aqui conosco nessa live. Mais uma vez, convidar vocês para acompanhar o Instagram da ANAM, o Clã da Negritude, fazer parte também das próximas lives e poder vivenciar conosco essa experiência que é exorbitantemente maravilhosa. Meu Instagram, para quem quiser acompanhar, é doutora Rayana, fico à disposição para demais compartilhamentos de informações, lives e o que for preciso, tá bom? Obrigada, gente. Tenham um bom dia. É um restante de mês abençoado. O Júlio das Pretas está aí. Vamos fazer presente. Beijo.